Irmãos, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, versos 22, capítulo 1, versos 22 a 25. O Senhor permitindo, hoje nós vamos então encerrar o primeiro capítulo da carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versos 21 a 25. O amor fraternal, uma das marcas do cristão. Vamos ler juntos? Ler juntos? Não, eu vou ler e você acompanha aí, porque o texto é um pouco longo. O texto diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Queridos, a gente vem estudando o livro, a primeira carta de Pedro, e como os irmãos já sabem, essa carta foi escrita para aqueles... Pedro estava em Roma, começo da igreja, década de 60, e ele escreve aquela carta para os irmãos da Ásia Menor que estavam passando por diversas lutas, provações, tribulações por conta da sua fé. Eram irmãos simples, eram irmãos que moravam em cidades pequenas, em vilarejos, né, a maior parte deles, e eles estavam sofrendo perseguições porque creram no Evangelho. Então Pedro escreve essa carta, que é uma carta tanto de consolo quanto de exortação. Consolo para o sofrimento que eles estavam sofrendo, mas exortação para que eles não se desviassem da fé, porque muitos já estavam se desviando. Então esse é o motivo pelo qual ele escreve essa carta, lembrando aqueles irmãos daquilo que Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, havia feito na vida deles. Então a gente viu, já no versos 3 a 12, especialmente, aquela grande doxologia, aquele grande hino de louvor, Pedro, lembrando aqueles irmãos da maravilhosa salvação que eles haviam recebido, de quanto aquilo era maravilhoso e daquilo que Deus havia feito por eles. E quando ele lembra daquela maravilhosa salvação, é um hino de louvor muito bonito, sempre que você puder, você leia. Leia para você ver qual que é a reação de Pedro diante da graça recebida que ele recebeu por meio do Senhor. A partir do verso 13, ele vai começar a nos mostrar algumas das consequências normais, esperadas de cada um de nós, ou de todo aquele que diz crer no Evangelho, caso você creia no Evangelho. Se aquela realidade que ele trouxe nos versos 13 e 12, da maravilhosa graça derramada sobre nós por conta do sangue derramado de Cristo, se aquilo é verdade, isso naturalmente vai trazer uma vida diferente para você. Isso é natural, isso não é artificial, isso é uma consequência natural, é como uma semente plantada e que começa a crescer e começa a dar frutos. É basicamente isso. É natural que isso aconteça. Caso não esteja acontecendo, é algo a gente tentar verificar e se colocar diante do Senhor. Senhor, por que a minha vida não demonstra esse tipo de fruto? E o primeiro fruto que ele vai colocar, que a gente já tratou, é uma vida de santidade. Nós devemos ser santos ou ter uma vida santa, e santidade não significa perfeição, santidade significa ser cada vez mais separado, cada vez mais parecido com Jesus Cristo no nosso viver, no nosso caminhar. Nós devemos ser santos, por quê? Porque o nosso Deus é santo. Se Ele é santo, nós somos santos. Esse é um primeiro aspecto, é uma primeira implicação da salvação. Se eu fui salvo, começa a partir daquele momento, a partir do momento que eu fui justificado, regenerado, um processo que se chama santificação, em que o Espírito Santo de Deus vai agindo em nossas vidas, no nosso dia a dia, e ele vai agir até o dia que a gente morrer, nos fazendo cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o crescimento espiritual. Às vezes vai ter momentos de queda? Vai. Mas é o Senhor dirigindo. E o Senhor vai levar a bom termo aquilo que ele começa. Esse é o primeiro ponto. A segunda consequência natural, que a gente falou na última pregação, foi sobre qual? O temor do Senhor. Se você creu no Evangelho, você vai temer a Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai temer a Deus, mais você vai ter noção de quem Ele é. Irmãos, não tem como você estar na presença de Deus e não temer a Deus. Se você não teme a Deus, é porque você não conhece a Deus. É simples assim.
É simples assim. E temor não tem, para nós que somos cristãos, não tem a ver com desespero, com aquele medo que traz terror e desespero. Não. Poderia até ser, mas não é por quê? Porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar e hoje Ele é o nosso mediador e por meio dele nós temos acesso ao Pai. Mas eu continuo temendo a Deus. Eu não me desespero, mas eu temo a Ele. Então a segunda implicação é essa. E a terceira implicação é o que a gente vai ver hoje. A terceira implicação é qual? Eu tenho uma vida santa, eu vou temer a Deus e eu vou amar o meu próximo. Agora eu estou falando dos meus relacionamentos horizontais. Isso é uma implicação natural de alguém que nasceu de novo. Uma pessoa que nasceu de novo e não ama o próximo está frontalmente contrária àquilo que a palavra de Deus ensina para alguém que foi crente, que creu no Evangelho. É algo que a gente precisa olhar e cuidar, porque é muito fácil a gente se perder nisso. A gente encontrar N justificativas para a gente ter ódio, raiva, birra, nervoso, né? Como já foi falado aqui algumas vezes hoje mesmo, sobre não perdoar. E o não perdão é uma manifestação de ódio. Então a gente precisa atentar para aquilo que a palavra diz. Irmãos, eu sei que eu vou falar de coisas hoje que não são fáceis para nós, não é fácil para mim em primeiro lugar, mas a gente tem que entender, a gente vai falar disso, que não é na nossa força que nós vamos conseguir fazer essas coisas. Isso é de fato antinatural para nós. Eu sou um orgulhoso, vocês também são, nós somos pecadores. O natural para mim e para vocês é olhar para dentro de mim, me sentar num trono, esperar ser servido e amado por todo mundo e talvez derramar um pouquinho de amor para aqueles que mereçam. Esse é o meu natural. Mas não é assim que Jesus Cristo nos ensinou. Não foi isso que Ele nos ensinou. Não é isso que a cruz nos ensina. E não é isso que Ele exige de nós, ao mesmo tempo que Ele nos capacita. Então a gente vai prosseguir nesse caminho hoje. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e o texto vai nos responder, é: qual é o fundamento do nosso amor? Porque se tem uma coisa que a gente aprende na toda a Bíblia, mas principalmente no Novo Testamento, é o seguinte: Deus nunca nos ordena nada que Ele não nos capacite a fazer. Nunca. Ele sempre nos capacita. São os imperativos de Deus. Ele vem e fala: olha, é assim, logo, e aí Ele vai exigir. Então Ele sempre te cobra aquilo que Ele te dá. Nada de você. Nada de você, porque Ele sabe que nós não temos nada. Agora, como que o texto diz lá, como que eu vou poder amar, eu que sou um pecador, vou conseguir amar um outro pecador, esse amor ardente, sem fingimento, como que isso poderia acontecer de qualquer forma? Então, o verso 22, a primeira parte dele, ele vai nos dar esse imperativo, ele vai nos dar uma realidade, ele vai nos dar uma declaração. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Sabe por que eu e você vamos conseguir amar o próximo? Porque a nossa alma foi purificada. A nossa alma foi purificada por quê? Pela nossa obediência à verdade. E o que significa essa obediência à verdade? Irmãos, a obediência à verdade significa nada mais, nada menos do que você ouvir, obedecer, crer na palavra da verdade, que é o Evangelho que foi pregado a mim e você. A nossa alma é purificada no momento em que nós cremos no Evangelho, em que nós ouvimos a palavra do Evangelho e nós cremos no Evangelho. Isso é obedecer à palavra da verdade que nos foi colocada, que nos foi pregada. A pregação, ela é feita muitas vezes de várias formas. Ela pode ser feita através de um livro que você leu, geralmente através de alguém que prega o Evangelho para você, né, que falou o Evangelho para você, através dos missionários, pastores e de outras formas diferentes que o Senhor possa usar. Mas a gente sabe que a obra da regeneração ela é feita por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que aqui a gente está falando de algo que não foi feito por nós. Tendo purificado a vossa alma. Quem é que nos purificou? O próprio Deus, o Deus Trino. Através da obra de Deus, a gente foi eleito por Ele. Lembra que a gente falou lá no verso 1 e 2? Eleito pelo Deus Pai, né? Jesus Cristo morre na cruz e o Espírito Santo nos regenera. Ele faz tudo isso e por isso que nós podemos, então, amar. É porque Ele faz, é que nós podemos reagir. Porque a reação até vem dele. E isso é maravilhoso. Ele não está te cobrando nada que Ele não te deu antes.
Ele não está te cobrando nada que antes ele não tenha te dado. Isso é simplesmente esperado de nós como uma reação natural. Então é a verdade do Evangelho pregada a nós e crida por meio do Espírito Santo de Deus. Vamos ler alguns textos que vão mostrar isso de maneira muito clara, essa relação entre a palavra de Deus pregada a nós, o Evangelho pregado a nós e a purificação das nossas almas, das nossas vidas, do nosso coração. João capítulo 15, verso 3. A gente vai voltar várias vezes para João 15. Vós já estáis limpos, purificados, pela palavra que vos tenho falado. Nós, então, já estávamos limpos pela palavra que Jesus já havia falado. Um pouquinho para frente, João 17, verso 17. Santifica-os, Jesus orando por mim e por você, por todos aqueles que são os seus filhos, seus irmãos mais novos, chamados. Santifica-os. Lembra a santificação? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Atos 15, 9, aqui a gente está falando naquele contexto do Concílio de Jerusalém, onde eles estavam discutindo sobre a questão do gentio e do judeu, e aqui eles estão falando de gentios e judeus. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Só que tanto o gentio quanto o judeu, o que aconteceu com eles? Purificando-lhes pela fé o coração. Então, no fim das contas, é isso que nos purifica. O verso 22, a nossa obediência à verdade é a obediência ao Evangelho que nós ouvimos e reagimos e cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Isso é uma obra do Espírito Santo. É interessante, eu até pus aqui uma outra tradução, da Almeida Corrigida Fiel, um pouquinho diferente, mas ela dá uma visão um pouco mais clara do que eu estou dizendo. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Aqui fica bem claro que essa operação é dele. Então, irmãos, por mais difícil que seja para nós, naturalmente, amar o próximo, entenda que você vai poder fazer isso e você deve fazer isso porque ele, Deus, te purificou por meio da obra do Evangelho. Ele te fez diferente, ele te fez nascer de novo, ele te fez nova criatura e a partir daí você vai estar habilitado por meio do Espírito Santo de Deus a amar o próximo. É com base nessa verdade que o Espírito Santo, usando Pedro, vai nos ajudar a andar por esse caminho que é tão antinatural para nós, que é tão diferente daquilo que nós podemos e conseguimos fazer naturalmente. É tão interessante que o Cordeiro puro, sem defeito nem mácula, o sangue dele sem defeito, sem mácula, lembra disso? Verso 19, a gente estudou na última lição, o sangue dele é sem defeito nenhum, sem mácula nenhuma, foi derramado em favor de nós para que nós fôssemos purificados. Ele não precisava ser purificado, o sangue dele era sem defeito, mas o seu era, o meu era, e por isso aquele sangue foi derramado. Você vê como a coisa toda se fecha, e como tudo é maravilhoso, e como tudo aponta para a mesma coisa que é Jesus Cristo? Então, com base nessa realidade operada pelo próprio Senhor, é que nós somos então, e seremos agora, exortados a agir de forma tão contrária à nossa natureza orgulhosa e cheia de si. E, queridos, não existe nada mais contrário à minha natureza orgulhosa e cheia de mim mesmo do que amar o próximo. Amar o próximo. Do que... E aqui às vezes você pensa, mas eu amo meu pai, minha mãe. Não é isso. Você sabe que não é só isso que eu estou falando. Porque mesmo essas pessoas próximas, é fácil amar quando tudo está bem, mas quando não está, a gente tem muita facilidade em pegar raiva, birra, ódio. Muito, mas muita facilidade. Isso é antinatural para nós. Você olhar para alguém que te ofende, seja próximo, seja distante, e você pensar e falar, eu te perdoo, e eu te amo. Isso é fácil para você? Para mim não é. Mas isso é algo que a gente vai ter que olhar para as Escrituras e entender que não é o seu padrão que está em voga, é o padrão do Senhor. Se você é um cristão, é o padrão de Deus que se aplica, não é o seu e o meu, por mais que eu e você tenhamos dezenas de milhões de justificativas. O padrão ainda é o de Deus, não é o meu e não é o seu. Tá bom? Então vamos prosseguir. Nesse ponto, amando ao próximo. Como que isso acontece? Vamos ver como que o texto diz para nós. E aqui é interessante. Se você vê a forma como está escrito, aqui a gente está vendo uma finalidade. Nós fomos purificados pela verdade, pelo Evangelho, para quê?
Tendo em vista o quê? O que o Senhor espera de você? Qual que é a finalidade da sua salvação em relação ao seu relacionamento com o próximo? É isso aqui. Tendo em vista o amor fraternal. O que é o amor fraternal? É o amor entre irmãos. O amor fraternal, né? A gente usa muito a palavra, você já deve ter ouvido falar de Filadélfia. Filadélfia basicamente é isso, é amor fraternal. Essa palavra, que é nome de cidade, né, nome de um monte de igreja, basicamente é isso daqui. Amor fraternal. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Como eu disse várias vezes, isso é normal para um ser humano? Não. O que Efésios 2 vai dizer sobre eu e você? Que nós, por natureza, somos filhos de quem? Da ira. Esse é o meu padrão. Esse é o meu padrão, ser filho da ira. Não tem nada mais diferente da ira do que amar. Essa é a minha natureza. Mas o Senhor, Ele nos salvou para que amássemos. Eu amo muito a Deus. Ótimo, glória a Deus. Você tem que amar mesmo a Deus, né? Mas Ele não quer que nós amemos somente a Ele. Se você ama Ele, naturalmente você vai empreender a amar o seu irmão, o próximo, aquele que está do teu lado. E o próximo é aquele que está do teu lado, tá bom? 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Alexandre vai estudar depois, mais para frente, né, na epístola, mas eu quero fazer referência a esse texto, porque João se preocupa muito com esse assunto. Versos 10 e 11. Preste atenção, irmãos. São textos que a gente acha bonito, mas muitas vezes a gente não vive. Simplesmente passa, olha que texto lindo, e passa para outro mais de acordo com a minha capacidade. Mas isso aqui é a palavra de Deus. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, porque você não conseguiria fazer isso de forma alguma, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Tem algo mais claro que isso? E aqui já está o ponto central. Aqui já está o ponto central. Você só vai conseguir amar qualquer pessoa que seja verdadeiramente se os seus olhos estiverem em Cristo, em Deus e no amor dele. Se você se desviar os olhos, se você desviar os seus olhos dele e começar a olhar para as circunstâncias, vai acontecer igual Pedro tentando subir, tentando andar sobre as águas. Você vai afundar. Mas me disse isso, falou. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. É olhando para Ele e vendo ali o amor dele sobre você, aquilo que Ele derramou por você é que você vai conseguir amar o próximo. O amor que vem de cima para baixo, ele extravasa e eu posso sentir e viver ele em relação àqueles que estão nos nossos lados. Agora pensa comigo uma coisa, eu quero que você faça um exercício aqui. Pensa uma pessoa, muitos de vocês já foram, eu já fui um não crente, que nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Eu vivi assim por quase 20 anos. E se alguém perguntasse para mim, falasse assim, você sabe quem são os evangélicos? Eu sei, né? Uma turma que tem aí e tal. Como que você caracterizaria um evangélico? Para você, assim, como que você sabe que alguém é evangélico? Qual que é a principal diferença do evangélico de uma pessoa que não é evangélica? Se alguém perguntasse para mim naquela época, infelizmente eu acho que a minha resposta naquela época seria muito parecida com as pessoas de hoje. Talvez eles iam dizer assim, evangélico, via de regra, alguém que os homens usam calça social, camisa, eles geralmente costumam andar com uma Bíblia debaixo do braço, as mulheres às vezes usam cabelão, eles fazem isso, eles escutam música evangélica bem alta, às vezes você passa no carro, o cara está ouvindo uns louvorzão alto, assim, geralmente, o pessoal vai lembrando das coisas, né? Tem uma linguajar próprio. Você já conversou com pessoas assim que têm um dialeto? Eu acho muito interessante, é um dialeto crentez. Assim. Esses dias eu conversei com uma moça, ela estava trabalhando, e a cada 2 ou 3 segundos, no meio da fala dela, ela soltava um glória a Deus, ou Deus vai fazer, porque Deus decretou, porque Deus falou, porque glória a Deus, amém, aleluia. Eu falei, ela deve ser evangélica, né? Eu não sei como que é a vida dela, mas pelo jeito que ela fala, ela deve ser evangélica. Agora, é bom, é isso. Era isso que o Senhor esperava de nós quando Ele morreu naquela cruz, que nós fôssemos conhecidos pela roupa, pelo cabelo, pelo jeito que a gente fala? Qual que era a marca distintiva
do cristão, aquilo que as pessoas de fora deveriam olhar para nós e falar assim, aquelas pessoas são diferentes. Eles não são iguais a nós. Eles têm alguma coisa de diferente. Qual que seria a marca que deveria nos distinguir do resto de toda a população? De todas as outras pessoas? É o cabelo? É a roupa? É o jeito de falar? É a música que a gente ouve? Talvez isso vai ter o seu papel, mas essa não era a marca distintiva que o Senhor Jesus Cristo queria, pelo qual nós fôssemos conhecidos diante do mundo. Você sabe qual que é a marca? Você sabe qual que é. É o amor ao próximo. Vamos ver João 13. Jesus falando sobre isso, 13, 34 a 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Lembra? Porque Ele nos ama, porque Ele nos ama. A gente sempre vai estar falando isso. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos, o mundo, os ímpios, os não crentes, nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Por causa da roupa? Por causa do cabelo? Por causa do julgamento que você olha e fala assim, isso aí, onde já se... Por causa disso? Não. Se vocês tiverem amor uns aos outros. Era isso que devia separar a gente do mundo. Veja a diferença. Irmãos, se você for estudar a história da igreja, a igreja primitiva tinha problemas, como você pode ver se você ler a carta de Paulo aos Coríntios e tantas outras. Então, eles eram irmãos igual a mim e você. Mas, ao mesmo tempo, sempre eu achei muito chocante para mim e maravilhoso ver o que acontecia, por exemplo, em Roma. Nessa época de Pedro aqui. Um pouco depois, um pouco antes, mas nessa época. O começo da igreja. Os cristãos em Roma eram pouquíssimos, eram poucos. A igreja estava começando. Roma era a maior cidade do mundo, era a capital do império, era uma cidade devassa, era uma cidade de pagãos, era uma cidade lasciva, uma cidade terrível. E moravam ali milhares e milhares, talvez milhões de pessoas. Naquele contexto, irmãos, para um romano comum não era problema algum, ele não tinha problema moral nenhum em, por exemplo, se a mulher desse luz a uma menina e ele não quisesse uma menina, que ele jogasse fora aquela criança. Normal. Talvez não tão diferente dos dias de hoje, né? Só muda um pouco o momento. Joga fora. Bota no lixo. No lixo. Jogavam no lixo. Pessoas mais velhas, eles descartavam, porque eles não tinham critério moral nenhum. Eles podiam viver da forma como bem quisessem. Crianças com defeitos. Jogavam fora. Isso aqui não vai dar certo. E naquela época, queridos, isso é relatado. Naquela época, os cristãos, que ainda era um grupo pequeno, era um grupo que estava com chance de ser perseguido, a qualquer momento eles podiam ser perseguidos, eles eram, na sua maioria, pobres. Não todos, mas a maioria eram pobres. Sabe o que eles faziam? Quando eles encontravam crianças eles iam lá e pegavam. Eles pegavam e levavam. Me explique uma coisa, o que eles iam ganhar pegando essa criança? Eles passavam necessidade, o que eles iam ganhar na vida deles com isso? Nada. Vocês conseguem entender? Racionalmente eles não iam ganhar nada. O romano ele pensava assim também, por que esse povo está fazendo isso? E eles pensavam várias coisas, será que eles estão fazendo algum ritual? Será que eles vão matar? Eles não entendiam o que estava acontecendo. E depois, com o tempo, eles foram perceber o que estava acontecendo. Aqueles irmãos, por amor, sem ganhar nada em troca, olhando para Cristo e fazendo o que Cristo fez, de alguma forma, por amor eles estavam pegando aquelas crianças e cuidando delas. Quando os romanos começavam a ver aquelas crianças crescendo, e eles começaram a perceber que aquele povo tinha algo de diferente. Eles eram muito esquisitos, eles eram diferentes, mas tinha algo que fazia com que eles vissem aquelas pessoas de uma forma diferente. E o que era, irmãos? Era o amor que essas pessoas tinham, inclusive pelos filhos daqueles que perseguiam a eles. Vocês conseguem entender como que essa marca distintiva, que é o amor, moldou a igreja naquele momento? Como fez diferença? Como foi sal e luz efetivamente naquele contexto? Irmãos, naquele momento a igreja eram centenas de pessoas, milhares, pouquíssimas. Daí a 300 anos, o imperador de Roma foi obrigado a se converter. A gente não sabe se ele se converteu de verdade ou não, mas ele teve que se dizer cristão, 300 anos depois. O que chocou aquela comunidade romana, aquelas pessoas daquela sociedade? O que chocou eles?
Não foi as brigas pela internet que aquele povo cristão tinha naquela época. Não foi, não. O que chocou aquelas pessoas foi ver a manifestação de amor que aquelas pessoas tinham por pessoas que não se esperavam. Porque eu esperava que eu faça isso com meu pai, com a minha mãe, com meu filho. Mas por outros, você consegue entender o que está escrito? Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Então Jesus não quer que você seja conhecido por ter o cabelo mais comprido, por falar o jeito mais evangélico possível. Não é isso que ele quer que você seja conhecido. Não quer que você seja, eu quero que o Danilo seja conhecido porque ele é o cara mais treteiro da internet, ele arruma confusão direto. Não é isso que ele quer que eu seja conhecido. Mas ele quer que eu seja conhecido pelas pessoas que trabalham comigo, pelos meus vizinhos, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pelos meus familiares, crentes ou não crentes, como alguém que ame ao próximo. As pessoas olham e falam assim, nossa, aquele rapaz, ele é tão amoroso, ele é tão cuidadoso, tem algo de diferente ali. Mas como é difícil, irmãos. Seria tão mais fácil se tudo isso se resumisse a um jeito de vestir ou a um determinado jeito de falar, não é? E esse é o atalho que muitos tomam. É muito mais fácil, mas muito mais fácil eu arrumar uma briga na internet por causa de teologia do que eu perdoar alguém. Mas muito mais fácil. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu estou falando de mim, eu não estou falando de vocês. Mas se isso se aplica a vocês também, então fique atento, irmãos. Uma coisa que é real, se você viver essa vida cristã que Deus espera que você viva, de amor ao próximo, você não vai ser uma pessoa reconhecida pelos outros, você não vai ficar famoso, você não vai ficar conhecido, você vai ser só uma pessoa comum vivendo uma vida cristã comum. Talvez não seja isso que a gente queira, mas aí que está. Vocês lembram que a gente leu ali no verso 22? Esse amor, ele não é um amor fingido. Ele não é um amor hipócrita. Ele não é um amor que busca os seus próprios interesses. Ele não é um amor que está pensando em outra coisa. Esse amor não fingido é um amor real, verdadeiro. Ele está esperando ser reconhecido? Hoje eu vou lá na casa do irmão fulano e vou dar um presente para ele. Tomara que ele se lembre depois de me agradecer, se possível no Instagram, me marcando para que todo mundo saiba o que eu fiz por ele. E se ele não faz isso, puxa vida, não quero mais conversa. Você já pensou nisso? Você já fez isso? Eu vou convidar para ir lá na minha casa, mas se não me chamar de volta, vocês conseguem entender como que a nossa mente trabalha? E ela não consegue entender o conceito de doação, mas sempre de receber algo em troca? Mas o amor não fingido, o amor puro, ele procede de quem? Do próprio Deus. O que você ofereceu em troca para Cristo? Em troca pela sua salvação? O que você deu para ele? Não tinha nada. Só pecado, pecado, pecado. Só isso que você dá. Né? Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso. O amor puro que procede do próprio Deus. Vamos ver Romanos, capítulo 12, versos 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia. O que é um hipócrita? É aquele que fala uma coisa, faz uma coisa, mas está pensando em outra. Isso é um hipócrita. O hipócrita é um ator. Basicamente é isso. O hipócrita é um ator. Ai, como você já conheceu pessoas assim, nossa, você é maravilhoso, você é tão legal. Ele vira as costas e está falando mal de você. Isso é um hipócrita. Ele te dá um presente, mas ele está esperando algo em troca. Ele te faz uma visita, mas ele está esperando algo em troca. Isso é um hipócrita. Aquilo não é uma manifestação real de amor. Porque o verdadeiro amor, ele não olha para dentro de si. Depois você vai ver, 1 Coríntios 13, vai lá ler um pouco sobre o amor. Eu estou citando várias vezes aqui alguns temas de 1 Coríntios capítulo 13. O amor não espera nada em troca. O amor é doação. O verdadeiro amor é doação. Isso para nós é absurdamente antinatural, mas o verdadeiro amor é doação. Qual que é o maior exemplo de doação e de verdadeiro amor que já passou por toda a história da criação? A cruz. A cruz é o lugar onde você olha e você vê o quê? A plena, a total e a completa doação. Porque na cruz foi doado, literalmente, irmãos, tudo. É o Deus do universo encarnado e pregado ali em favor, por amor, a seres desprezíveis, pecadores como eu e você, que não tinha nada para receber em troca. Então, a doação, eu posso até doar uma televisão, não quero nada em troca. Ok, foi uma doação, mas é algo pequeno.
Mas na cruz, a doação foi a vida do próprio Deus. Do próprio Deus foi doado. E Deus, aqui eu estou falando daquele que é daquele que é eterno, daquele que existe desde antes de todas as eras, daquele que é tudo. Ele se doou plenamente sem receber nada em troca. Não existe nada que mostre mais doação e amor do que a cruz. Agora, sempre quando você tiver lutas em relação a amar o próximo, para onde que você tem que olhar? Para a cruz. Para a cruz. A cruz ela tem que estar gravada na nossa mente o tempo todo. Sempre quando eu estiver lutando com a minha dificuldade, eu não vou perdoar. Já fez 2 vezes, eu não perdoo mais. Olha para a cruz. E sempre, você que é cristão, sempre que você está encontrando justificativas, você sempre pensa assim, se Jesus Cristo fizesse a mesma coisa em relação a você. A primeira vez eu aceito, a segunda eu não aceito mais. Imagina se Jesus falasse isso para você. A primeira vez que o Danilo pecar, eu até perdoo. Agora a segunda, irmãos, eu criei no evangelho com 20 anos. Eu com 20 anos eu já teria perdido minha salvação. Porque a gente é muito rápido no julgar. Mais um detalhe. O verdadeiro amor, ele não é meramente um sentimento. A gente sabe disso. Então, tem muitas pessoas, eu creio que aqui vocês já estão cansados de ouvir isso. Então, aquele pensamento de amor que o mundo ensina, que é um suspirar, que é um coração batendo mais forte, aquela coisa romântica, não é isso que a gente está falando aqui. Isso é uma criação até muito recente da cultura. A gente está falando de amor real. E o amor real, ele implica em serviço, mudança de vida, em serviço mesmo, em fazer. O amor implica em fazer. Eu sair por aí dizendo para todo mundo, eu amo, e eu não viver isso de uma maneira prática, isso não é amor. Você pode falar, pode chorar, pode fazer várias coisas, mas isso não é amor. Por que é difícil, então, a gente fazer as coisas que a gente tem que fazer, servir? Porque nós não amamos. Simples assim. Nós precisamos aprender a obedecer. Nós precisamos aprender a olhar para Cristo para que isso possa fluir através de nós, através dele, de maneira prática, de maneira que mude a minha vida e a sua vida. E agora, irmãos, assim, que quando eu estava escrevendo isso, eu comecei já a pensar, Flávio, assim, não, mas meu caso é diferente. Eu tenho justificativa, talvez. Aí você começa a pensar. Talvez muitos aqui estão pensando na justificativa que vocês vão depois me chamar aqui no fundo e falar, não, irmão, é que no meu caso tem um negócio que você não sabe. Você não sabe o que falaram de mim. Fulano falou mal de mim, aquilo me machucou, eu perdi tudo que eu tinha. Porque o ciclano me traiu. Fez isso pelas minhas costas, me traiu. Porque eu acho que aquela pessoa não gosta de mim também. Eu tenho essa sensação, o jeito que ela me olha, eu acho que ela não gosta de mim. Agora a gente pode falar de coisas sérias e mais sérias, né? E muito pesadas também. Porque eu fui atacado, porque eu fui traído, porque eu fui abusado. Irmãos, todas essas coisas vão ser efetivamente uma barreira para que nós perdoemos, para que nós amemos. E aí não tem como você amar sem perdoar. E elas são difíceis, elas são lutas reais. E eu não estou desprezando essas lutas que eu e você temos. Eu não estou, irmãos. Eu não estou falando que isso é pouca coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente olha para a cruz, a gente não tem justificativa para negar perdão e para negar amor. Entenda, não é para mim que você tem que prestar contas ou se justificar. Um dia nós todos, a gente falou isso na semana retrasada, nós todos estaremos diante do tribunal de Deus, é a Ele que nós vamos prestar contas. Então sempre quando eu compreendo as suas lutas, eu compreendo as suas justificativas, eu sei que elas são doloridas, eu sei que elas são difíceis, mas irmão, pare de olhar para a circunstância. Pare de pensar naquilo simplesmente que aconteceu. Pare de pensar nas consequências naquilo na sua vida, nos efeitos, no tanto que você sofreu, ainda que seja real. Mas busque olhar para a cruz de Cristo. Tenha os seus olhos fixos na cruz de Cristo. Olhe para Ele o que Ele fez. É somente isso que vai poder te capacitar a perdoar. Que vai poder te capacitar a amar. A hora que você, lembra de Pedro, a hora que você tirar o olho e começar a olhar para o prejuízo que você teve, aí você não vai querer mais.
A hora que você olhar e ver alguém rindo de você por causa de uma maledicência que alguém fez, você não vai querer mais. Mas olhe para a cruz. Lembre-se que essas verdades sobre amor, elas se aplicam todas em relação a perdão. Então a gente tem que ficar muito atentos em relação a isso. 3 coisas que talvez vão nos ajudar aqui nisso. E aí eu quero que você pare e pense nisso, para você ver como isso é sério. A primeira, vai lá para João 15. É impossível mesmo para você, mas... Você já leu esse texto alguma vez? Você já ouviu esse texto aqui desse púlpito? Acho que várias vezes, né? É impossível para você mesmo, é impossível para mim. Mas o que a palavra de Deus diz? Jesus Cristo, dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E o amor é o principal. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Parece negativo? O texto não é negativo. Sem mim, vocês não podem fazer nada, mas tem uma implicação direta muito maravilhosa. Mas nele, nós podemos fazer. Isso é maravilhoso. Nele nós podemos. Você não consegue, eu não consigo, mas em Cristo nós conseguimos. E aí você vai olhar e fala assim, nossa, eu já li várias vezes esse texto, é verdade, eu acho que sim. Queridos, no mesmo discurso, um pouquinho para frente, lá no verso 17, Jesus no mesmo discurso, pouco antes ele fala, olha, sem mim vocês não conseguem fazer nada mesmo. Logo na frente, no mesmo, porque Jesus não foi soltando versículos, aquilo era um discurso, ele estava falando como eu estou falando. No mesmo discurso ele vai dizer, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Primeiro ele fala, vocês não vão conseguir sozinhos, mas eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês estiverem em mim, vocês conseguem. E depois ele dá uma ordem. Uma ordem. Isso aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordem. Eu lhes ordeno. É muito raro eu ouvir isso, por exemplo, de um chefe. Eu estou ordenando para você fazer isso. Muito raro. Mas quando eu escuto, eu corro para fazer. Jesus Cristo, ele diz, eu lhes ordeno. E muitas vezes você está buscando justificativas. Irmãos, é uma ordem do próprio Cristo. Por mais difícil que seja, lembre-se disso, não se esqueça disso. E por fim, irmãos, caso você ainda ache que você tem argumentos para discutir com Deus e para falar e para justificar, não é fingir que as coisas não aconteceram. Não é fingir que você não tenha lutas, não é fingir que você não tenha dores, cicatrizes, machucados. Não é fingir que isso não existe, isso é tolice. Você precisa lidar com as dores. Você precisa lidar claramente, tratar e perdoar e conversar e confessar para o Senhor. Você precisa fazer tudo isso, não é para esquecer. Mas sem perder de vista o ponto principal. Você ainda acha que você pode discutir com Deus e falar, eu tenho argumento, eu tenho justificativa para não perdoar, para não amar. Aí a gente vai para um texto um pouco mais grave. O apóstolo João, Espírito Santo, através do apóstolo João, em capítulo 4, versos 20 a 21, vai dizer o quê? É bem simples e direto, aqui não tem nem o que explicar. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ah, eu vou lá na comunidade porque eu tenho que bater meu cartão, né? Eu tenho vontade de me sentir bem. Aí eu vou lá, puxa, fui para a igreja, estou livre para o resto do dia, porque com Deus eu fico certo. Não é isso. Mas eu não quero relacionamento com aquele povo. Um bando de hipócrita, bando de mentiroso, bando de... É verdade, aqui está cheio de hipócritas, mentirosos, pecadores, a começar por mim. Mas ainda assim nós temos que amar uns aos outros desse jeito. Por isso que Deus nos ensinou a perdoar. Se a gente fosse uma comunidade de santos perfeitos, não precisaria nem de perdão na Bíblia. Você concorda comigo? Mas a gente precisa perdoar. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Você consegue ver? Não, eu amo a Deus, mas os irmãos, não existe isso. Você ama a Deus, você tem que amar os seus irmãos. É difícil? É difícil, mas esse é o ponto. E aqui eu quero fazer algumas aplicações.
A primeira aplicação ela é muito simples e direta. Depois de um texto como esse, não tem nem o que falar. Ame. Você tem que amar. Você tem que aprender a amar. Você tem que lidar com essa situação. Se você está em Cristo, você pode amar qualquer pessoa da mesma forma como Cristo fez por nós. Se você está em Cristo, você pode amar. Mas lembra, eu não pedi para você fingir que você não tem lutas, dificuldades, dores, cicatrizes, sofrimentos do passado. Não pedi para você fazer isso. Lide com isso. Se você não consegue por causa de uma determinada situação, por causa de algo que aconteceu, então você vá diante de Deus em oração. Confesse. Senhor, eu não consigo amar aquele irmão porque ele fez isso. Deus sabe. Deus sabe o que ele fez. Mas confesse a Deus. Confesse a sua inveja, às vezes, a sua ira, a sua raiva, o seu desejo de vingança. Confesse a Deus. Clame a Deus. Peça perdão primeiramente a Deus pelo seu pecado. Confesse a Ele que você não consegue. Você não tem que ficar fingindo que é bonzinho para Deus. Deus sabe quem você é. Confesse ao Senhor. E peça a Ele, Senhor, me dê um espírito de perdão, me dê um espírito de amor. Peça a Ele, irmão. Ele vai dar para você. Ele te capacitou a isso. Por mais difícil que seja para mim, eu posso olhar isso e falar assim, seria a mesma coisa alguém chegar para mim e falar assim, Danilo, constrói um prédio aqui de 50 andares. Pensa um engenheiro começar isso, ele olha e fala assim, é muito grande, é muito difícil, vai demorar anos, mas precisa ser começado. Às vezes pode parecer absolutamente impossível, mas irmãos, tudo começa assim, você se colocando diante do Senhor e confessando a sua incapacidade e pedindo para Ele, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ser assim, eu quero mudar. Confesse para Ele que você não consegue, peça para Ele te dar amor. Talvez isso não vai acontecer no mesmo dia. Talvez aconteça, o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode imediatamente te dar libertação daquilo e você joga tudo fora e você consegue confessar e pedir perdão e perdoar e amar aquela pessoa. Mas às vezes vai ser um processo que vai demorar mais tempo. Mas você não pode achar que tem o direito de carregar mágoa e carregar não perdão dentro de você. Você não pode. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Então, não deixe para depois. Faça isso. Confesse a Deus e busque restaurar nele essas situações, para que você possa amar a todo aquele que está perto de você. E longe também, se for o caso. Segunda aplicação, o verdadeiro amor, ele é prático. Eu já falei um pouquinho disso, ele é prático. O verdadeiro amor não é, eu te amo tanto, é carinho, eu passo a mão, abraça. Isso também faz parte do amor, dependendo das pessoas. Tem gente que é um pouco mais assim. Mas o verdadeiro amor é prático. Ele implica em serviço. Que tipo de serviço? Às vezes o irmão está precisando de um abraço. Às vezes o irmão está precisando de uma oração. Às vezes o irmão está precisando de uma visita. Às vezes o irmão está precisando simplesmente que você fique do lado dele quieto. Às vezes esse irmão está precisando de comida. Às vezes é de dinheiro. Eu não sei qual é a necessidade. Por isso que a gente tem que conviver. Para a gente saber as lutas, as dificuldades um do outro. E servir, irmãos. E servir. Não basta você ficar falando. O amor, ele é prático. O amor implica em serviço. Eu tenho falado isso e eu repito sempre quando eu posso. Servir, irmãos, não é um dever, não é um peso. Servir é um privilégio. É um privilégio que Deus nos deu, é servir. Porque o serviço é uma manifestação do amor de Deus através de nós. Você sabe que glória que tem isso? Quando você está servindo o irmão sem esperar nada em troca, por amor a Deus e por amor a Ele, você está manifestando Deus aqui na terra. Você está sendo embaixador de Cristo aqui na terra. Isso é glória. Isso não é pouca coisa. A gente precisa aprender a saber isso. O amor verdadeiro, ele é prático. Eu gosto de ficar na minha... eu sou diferente. Eu gosto de ficar sozinho em casa, com o meu Netflix ali. Você está errado. Você vai poder justificar para... é o jeito que eu fui criado, é o jeito que... Você pode justificar do jeito que você quiser. Você vai ter que justificar diante de Deus um dia. É lógico que ninguém aqui vai servir todo mundo igual. Deus dá dons e talentos diferentes para cada um de nós e cada um vai servir de uma forma. Mas ninguém tá, igual o serviço militar, né? Depende, eu tenho um braço torto, então você está dispensado, você não precisa. Não tem isso aqui para nós. Aqui, lógico que cada um vai ser colocado pelo Senhor de acordo com seus dons e talentos, mas todo mundo vai servir. O verdadeiro cristão, ele tem que servir. Olha só, Hebreus, né? Lembrei desse texto aqui, achei bom pôr. Seja constante
O amor fraternal, esse mesmo amor que eu acabei de falar. Não negligencieis. O que é negligenciar? É não prestar atenção, é não olhar de fato, não prestar atenção, fazer uma coisa de qualquer jeito. Não negligencieis a hospitalidade. O que é hospitalidade? Visitar, ser visitado, ajudar, ser hospitaleiro, é você servir. Basicamente é isso. Pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Isso foi uma realidade, a palavra nos mostra isso. Então a gente não pode negligenciar essas coisas. O serviço ele é prático, né? O amor é prático. E por último das aplicações, depois tem mais um pouquinho do fim do texto, tá? Mas vai ser bem rápido. Serviço, falei, né? Em Cristo, a gente vai servir por amor. Mas você vai ter que cuidar também da sua motivação. Irmãos, quem aqui serve, ou já tem servido, ou tem essa oportunidade de servir, geralmente vai ter um momento na sua vida, já aconteceu comigo, em que você está ali servindo a Deus. E você começou a servir por amor ao Senhor, por amor aos irmãos, mas de repente você percebe que você não está fazendo por amor a ninguém. Você está fazendo porque você já está servindo e aquilo acostumou, e você não está fazendo por amor. Você está fazendo para bater meta, para mostrar para os outros, por costume, por hábito, por qualquer motivo que não seja amor. Se você não estiver servindo por amor, esse serviço não vale de nada. 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai nos dizer que você pode dar o seu corpo para ser queimado, mas se a sua motivação não for a correta, sabe para que serve o seu corpo queimado? Nada. Então, se acontecer de você perceber que o seu serviço está sendo feito por uma motivação errada, eu tenho que fazer porque o presbitério está cobrando, eu tenho que fazer porque o Marco vai me ligar, eu tenho que fazer porque senão, o que os irmãos vão pensar de mim? Eu tenho que fazer porque senão vão achar que eu não estou dando conta. Você precisa mudar a sua motivação. Agora, tome mais um cuidadozinho aqui, tá? Aí tem pessoas muito bem intencionadas que falam assim, é verdade, eu estou com a motivação errada, então eu vou parar de servir, vou parar com tudo, eu vou para casa, eu vou esperar Deus me dar uma revelação do alto, e quando eu sentir bastante amor no coração, aí eu volto. Eu não sugeriria você fazer isso, porque o servir por si só é um mandamento. Continue servindo, mas do mesmo jeito que eu falei quando a gente tem luta contra a questão do amor. Você se coloca diante de Deus e confessa, Senhor, eu estou aqui pregando, mas a minha motivação não é a correta. Muda a minha motivação. Senhor, eu estou aqui servindo aqui como diácono, como presbítero, como professor, como os irmãos da transmissão, como os irmãos que estão ali na recepção. Meu coração não está certo. Trata meu coração. Eu não quero fazer isso para aparecer para os outros. Eu quero fazer isso por amor ao Senhor. Mas continue servindo. Continue. Eu acho que é importante a gente ir tratando, porque vai passar por momentos. Não, todo mundo passa. Os apóstolos tiveram lutas. Nós vamos ter lutas. Então, cuide disso. E agora sim, para encerrar, como que a gente vai conseguir experimentar essa realidade? Danilo, você trouxe coisas aqui, você falou, olhando para Cristo. É isso mesmo, a resposta é essa. Mas como que a gente vai manter nisso? Eu vou cair, eu vou acabar caindo. Você vai acabar caindo, eu vou acabar caindo em alguns momentos. Enquanto o Senhor não vir e nos levar, a gente ainda vai ter esses momentos de dor, de sofrimento e de luta. Mas a palavra aqui, ele volta para o começo, lembra? Porque nós somos purificados pela palavra da verdade, nós somos exortados a amar. E agora ele vai nos lembrar de novo. Sabe por que vocês vão conseguir amar? Sabe por que, por mais que pareça impossível, você vai conseguir fazer isso que está escrito aqui? Porque vocês foram regenerados. Regenerado significa literalmente nascer de novo, gerado de novo. Porque vocês nasceram de novo. Se fosse aquele Danilo sem o Espírito Santo, aquele Danilo que nunca tinha crido no Evangelho, você não ia conseguir nada mesmo. Porque aquele Danilo foi criado de uma semente que se estraga, corruptível, do pai e da mãe dele. Mas agora você nasceu de novo. A semente que te gerou agora é uma semente incorruptível, que não se estraga. Ela é perfeita, maravilhosa, ela não se estraga. É porque você foi gerado de novo, nascido de novo pelo Espírito Santo, é que você vai conseguir fazer isso. E você vai fazer isso, então, através desse novo nascimento operado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, que vive e é permanente e que vai te guiar nesse caminho, e que vai te ajudar, e que vai te mostrar, e que vai te exortar, e que vai te consolar,
e que vai fazer tudo aquilo que for necessário. O Espírito que habita em mim, a palavra que o Senhor me deu, isso aqui vai fazer eu andar nesse caminho, por mais difícil que ele seja. A hora que eu estiver cansado, falar, não, eu não aguento mais esse povo. Moisés, quantas vezes ele fez isso? Aí você volta para a palavra e você vai lembrar dessas coisas. E o Espírito vai te exortar e vai te lembrar dessas coisas, né? E eu acho tão interessante que daí ele vai dar um exemplo, uma ilustração muito prática aqui. Ele diz que a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, é que vai nos segurar, certo? E aí sabe como que ele prova isso? Citando a palavra de Deus. Pedro vai citar a palavra de Deus. Ele vai citar Isaías 40 aqui. Esse texto aqui, de 24 e 25, ele é um texto que está lá em Isaías capítulo 40. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. O que ele está dizendo aqui? Sabe você? Eu, Danilo, aqui, a minha idade, com o meu tamanho, com o meu peso, eu aqui, você é igual uma florzinha, um vegetal. Sabe toda essa sua glória, que você é conhecido, que você... Eu não sou muito, né? Mas assim, as pessoas sabem quem você é e tudo mais. Isso é igual uma folha. Lá perto da minha casa, no jardim da frente do prédio onde eu moro, tem umas flores muito bonitas, que tem um cheiro muito forte à noite. Então eu saio às vezes à noite com o meu cachorro, aí eu passo lá e de repente, assim, num dia não tinha nada. No outro dia está aquela flor branca, bonita, cheirosa. No dia seguinte, ela está murcha. No dia seguinte, ela não está mais lá. Você é igual essa flor. Eu sou igual essa flor. Ela seca, murcha, acaba. Daqui a um tempo ninguém vai lembrar de você. Deus lembra, mas essas pessoas não. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra não muda. Essas verdades nunca vão mudar. Essa palavra aqui foi dita, sabe para quem? Olha que interessante. Foi dita para os judeus 700 anos antes disso daqui, quando eles estavam na iminência de serem conquistados, derrotados e levados para o exílio pelos babilônicos. O povo estava desesperado, as profecias eram terríveis. Eles estavam esperando o quê? Os babilônicos, aquele povo terrível vir, matar, roubar, destruir, o templo ia ser destruído, os príncipes seriam mortos, todo mundo ia cair, quem não morresse ia ser levado escravo. Olha a situação. E aquilo foi dito àquele povo. Olha, vocês são como a erva, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A promessa de Deus vai se manter. E, queridos, 700 anos depois, isso aconteceu ou não aconteceu com o povo de Deus? Aconteceu. Eles foram levados para o exílio, mas depois eles voltaram. Eles voltaram, eles reconstruíram Jerusalém, o templo foi reconstruído, o Messias nasceu. A palavra de Deus permaneceu. Para quem que ele estava escrevendo essa carta? Para aqueles irmãos que estavam passando por uma série de tribulações, lutas, medos e ansiedades lá na Ásia Menor. Certo? Ele vai lembrar uma situação que aconteceu séculos antes. Olha, lá atrás, outros homens e mulheres como vocês também passaram por esses medos e ansiedades e desesperos por conta de perseguição. Mas a palavra de Deus permaneceu. A palavra de Deus que garantiu para todos vocês uma coroa imarcessível. Lembra lá no começo? Uma salvação que não se perde, um amor que está fundamentado no Senhor. Isso nunca passa. Não passou com aquele povo quando foi conquistado pelos babilônicos, não passou com esse povo aqui da Ásia Menor, eles receberam essa palavra de consolo. Irmãos, essa palavra é a mesma para mim e para você. Todos aqueles irmãos que receberam essa carta lá na Babilônia morreram. A palavra de Deus se cumpriu na vida deles? Com certeza. Na sua vida e na minha isso vai acontecer também? Vai. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. E o Espírito Santo que te fez nascer de novo é o mesmo. Não muda. Permanece para sempre. Foi por Ele que você foi purificado. Não foi pelas suas obras, mas foi por Ele. Então, que nós possamos, irmãos, ser consolados com essa verdade. Que nós possamos ter compreensão dessa verdade, Pai. Para que a gente possa, de fato, viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Isso é o natural para um cristão. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo naquela cruz, o maior exemplo de serviço que pode existir, e viva uma vida de amor e de serviço. E seja sincero com o Senhor com as suas lutas. Você não está conseguindo? Confesse. Peça a Ele para que Ele te faça isso.